Olá, eu sou o professor Ricardo Antônio Faustino da Silva Braz, professor da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFRDA, localizado no campus Angicos, na cidade de Angicos, interior do Rio Grande do Norte, Brasil. E juntamente com a professora Josinalva Estácio Menezes, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, desenvolvemos a pesquisa na área de História da Matemática, com o título A Inserção da História na Prática de Professores de Matemática a partir de um evento internacional. Introdução. A história da matemática tem despertado o interesse de pesquisadores e matemáticos com registros muito antigos. Desde o século XVIII, é conhecida a obra de Montúba, intitulada História da Matemática, que foi considerada a melhor referência na história matemática da sua época e durante muito tempo. Posteriormente, vieram outras boas obras. A motivação para a nossa pesquisa parte da presença mais efetiva da história nos currículos de graduação em matemática. É praticamente recente, e isso se reflete na educação básica. Depois evidenciou-se a tendência do uso da história no ensino de matemática, primeiro ilustrativamente e depois como atividade. As crianças não têm acesso muito à história da matemática, e quando tem, é num sentido mais direcionado a uma retórica de brincolagem, ou seja, não é uma coisa mais significativa no ambiente de sala de aula. Existem eventos como o ICME e o CIAEM, onde também se discute pesquisa sobre o uso da história no ensino de matemática. E vários autores são favoráveis a esta ideia. De um evento internacional que articulou a história e o ensino da matemática, surgiu a ideia dessa pesquisa, que também é uma das motivações. O evento, no caso, foi o terceiro Congresso Ibero-Americano de História da Educação Matemática, que aconteceu na cidade de Belém, no estado do Pará, no Brasil, com aproximadamente 300 participantes, dentre eles de 6 países, incluindo o Brasil. Como objetivo geral de nossa pesquisa foi conhecer as opiniões de professores de matemática, participantes de um evento internacional, sobre o valor do uso da história no ensino-aprendizagem de matemática nos diversos níveis e países. A justificativa, a gente traz que no evento surgiu a necessidade de inserir a história no ensino de matemática expressa pelos participantes. A existência de publicações que tratam desses aspectos, como Mateses 96 e outras mais recentes, como Links 99 e 2012. Como forma de metodologia, nós adotamos o estudo exploratório na direção dos objetivos. A pesquisa de cunho quantitativa, qualitativa, com não participante, sem intervenção. O universo da pesquisa, todos os 300 participantes do segundo Congresso Internacional de História da Educação Matemática. Os 200 professores que foram contatados, para a nossa coleta de dados, que foi, no caso, um questionário, um instrumento de coleta de dados, em inglês, espanhol e português, para atender aos professores participantes. Como forma de análise de dados, tivemos aí a classificação quantitativos para tabulação para inferências, e qualitativos, usando aí a categorização para análise de dados de Bardan, como metodologia de análise de conteúdo. Ainda na nossa metodologia, tivemos aspectos abordados no questionário, onde a gente desenvolveu um questionário para traçar o perfil do professor, a experiência do professor como aluno na história, em suas aulas, na formação, o conhecimento do professor sobre o uso da história no ensino de matemática, a inserção da história em sua formação continuada, as formas de abordagem da história no livro didático que consultaram e adotaram, que tem uma diferença aí, as concepções deles são formadas diante disso, e perspectivas de contestação na prática pedagógica na inserção da história. Algumas expectativas iniciais da nossa metodologia, verificar se os professores valorizaram a história no processo de ensino-aprendizagem, o surgimento eventual de formas e sugestões diferentes e desconhecidas de uso da história que trouxessem a perspectiva de tornar a matemática atrativa, acessível e mais próxima dos alunos, não ser aquela coisa só de figurinha. Conhecer eventuais dificuldades que encontrar para fazer uso da história e as estratégias aplicadas para superá-las. Aqui a gente traz o modelo, o modelo do questionário, uma pesquisa de inserção, aí com a sua caracterização, a sua vivência acadêmica, questões relevantes para fazer a análise dos dados. Como resultado, nós temos aí a seleção de 37 professores, 32 do Brasil, e um de cada um dos outros países, dos 5 restantes,
22 do sexo masculino, 15 do sexo feminino, mas a gente acredita que o gênero não afeta significativamente os resultados. Por tempo de experiência, 2 deles têm até 5 anos de trabalho, 5 deles têm entre 5 e 10 anos, 4 deles têm entre 10 e 15 anos, né? 5 deles têm entre 15 e 20 anos, 7 têm entre 20 e 25 anos, e o restante, os 14 professores, têm mais de 25 anos de ensino, para trazer a sua experiência conforme eles tiveram acesso a dados sobre história da matemática, para trabalhar em sala de aula. A caracterização da amostra, pela atuação profissional, inferimos que a maioria dos professores que participam do evento atua no nível superior, o que é uma tendência devido à cultura acadêmica, que inclui ensino, pesquisa e extensão, né? Necessidade de produção também. Por ser maioritariamente bacharel, aumenta a sua chance de participação nesses eventos. Em vivência com a história, apenas 3 dos participantes afirmaram ter aulas envolvendo história da matemática antes do curso superior, né? Inferimos que provavelmente a inclusão da história na educação básica não deveria fazer parte do pensamento geral, né? À medida que o contato com a história aumenta, inferimos que, em relação à questão anterior, o ensino superior traz mais oportunidade de contato com a história do que o nível básico, embora os livros didáticos ofereçam essa oportunidade, mas muito superficial. Isso também sinaliza uma corroboração entre o tempo de ensino e a inserção da história na vida acadêmica. 33 professores afirmaram não possuir conteúdos e atividades em sua formação, o que remete a uma falta de embasamento epistemológico. Ainda convivência com a história, atividades em que participaram 20 delas referiram-se à informação sobre dados bibliográficos matemáticos. 4 mencionaram a abordagem sociocultural para a criação da teoria. 10 puderam vivenciar a apresentação de uma situação problemática antiga e as formas de resolução ao longo da história. 9 deles ouviram algumas anedotas, comentários, piadas sobre o conteúdo matemático, né, abordado, e 5 delas mencionaram outras atividades. Sobre as outras atividades, críticas ao modo como a história é apresentada, né, convergendo aí com Força 95, que traz essa discussão, entre o que afirma não terem obtido respostas, 4 professores afirmam que gostariam de ter, com as respostas referentes a vários aspectos. Nenhum professor afirmou que não gostaria de ter atividades com a história. Entre os que afirmaram não ter obtido resposta, 4 professores afirmaram que gostariam de ter, com resposta referentes a vários aspectos. 24 participantes responderam que sim, a questão 3, sobre terem vivenciado atividades acadêmicas envolvendo história. 11 responderam não e 2 não responderam. Nenhum professor afirmou que não gostaria de ter atividades com a história. As respostas livres referem-se à história como importância na formação de professores para a compreensão da matemática na produção humana, desenvolvimento cultural e social. Questão 4. Sobre a importância da história no ensino de matemática, embora alguns dos professores não tenham história em suas atividades acadêmicas, eles reconhecem a sua importância. Isso sinaliza uma tendência do professor a repensar sua atuação em relação ao ensino de matemática impregnado de história, pois conhecer a história de uma ciência ajuda a conhecer a própria ciência. Essa questão, aliás, na questão 5, constatamos que a maioria dos professores que responderam ao questionário tem uma visão positiva da história do ensino de matemática, ligada ao acesso ao material e às metodologias adequadas. Outro ponto a se considerar, nas questões 6, é a relação entre o uso da história e as condições que o professor tem para usá-la na instituição e o currículo atual. Além disso, consideram em suas falas que um auxiliar em seu trabalho pode ser uma formação continuada na forma de treinamentos, cursos e atividades práticas, entre outros. Na questão 7 e 8, é uma questão livre, os professores têm acesso formal ou informal às formas de uso da história de ensino, e alguns procuram aplicá-las, embora tenham tido poucas oportunidades idênticas em sua formação. Nesse sentido, um trabalho efetivo de atualização e busca constante, tanto individual quanto institucional, pode contribuir para aprimorar o trabalho do professor frente a esse conteúdo. Como conclusão, a profissão do professor existe uma atualização constante, forte, oportunidade de participação em eventos a nível nacional e internacional. Nesses contextos, você pode acessar todos esses elementos fundamentais para o trabalho que desenvolve. Percebendo que o professor está ciente das necessidades que enfrenta, com boas ideias sobre como superá-las e o apoio de que necessita,
Portanto, tanto a instituição quanto o professor e colegas trabalhando juntos podem melhorar o quadro a que agora se desenrola. A partir dessas considerações, encaminhamos a necessidade de ampliar nosso acesso às produções mais recentes, ao professor e à instituição, e consideramos também que a produção precisa não só ser acessível, principalmente para meios mais econômicos de tecnologia de comunicação em massa, como a internet, mas também ser utilizada na prática. Aí traz as nossas referências e agradecemos a vocês por terem nos ouvido. Deixamos aqui o nosso contato. Obrigado, abraço. Finalizamos então.